Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se aos juízes eleitorais, nas eleições municipais. Segunda, aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais. Terceira, ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial. Primeiro, as reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. Segundo, nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma zona eleitoral, o Tribunal Regional designará um juiz para apreciar as reclamações ou representações. Terceiro, os tribunais eleitorais designarão 3 juízes auxiliares para apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas. Quarto, os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo plenário do tribunal. Quinto, recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em 48 horas. Sexto, revogado pela Lei nº 9.840, de 1999. Sétimo, transcorrido o prazo previsto no quinto, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em 24 horas. Oitavo, quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de 24 horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação. Nono, os tribunais julgarão o recurso no prazo de 48 horas. 10. Não sendo feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo. 11. As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições desta lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de se ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 96-A. Durante o período eleitoral, as intimações via facsímile encaminhadas pela Justiça Eleitoral a candidato deverão ser exclusivamente realizadas na linha telefônica por ele previamente cadastrada, por ocasião do preenchimento do requerimento de registro de candidatura. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo único. O prazo de cumprimento da determinação prevista no caput é de 48 horas, a contar do recebimento do facsímile. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Primeiro, o ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do Ministério Público no mesmo sentido. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo, se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela pensada ao processo anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015, vide a de 5.507. Terceiro, se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Art. 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o juiz eleitoral que descumprir as disposições desta lei ou der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais. Neste caso, ouvido o representado em 24 horas, o tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o juiz em desobediência. Primeiro, é obrigatório,
para os membros dos tribunais eleitorais e do Ministério Público, fiscalizar o cumprimento desta lei pelos juízes e promotores eleitorais das instâncias inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de procedimento disciplinar para apuração de eventuais irregularidades que verificarem. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segundo, no caso de descumprimento das disposições desta lei por Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo. Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 97-A. Nos termos do inciso LXVI do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de um ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Primeiro, a duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segundo, vencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no artigo 97, sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação. Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito à compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta lei. Regulamento. Primeiro, o direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o artigo 8º da Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o entendimento de que, redação dada pela Lei nº 13.487, de 2017, e vetado, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segunda, a compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente a 0,88 décimos, do resultado da multiplicação de 100%, 100%, ou de 25%, 25%, do tempo, respectivamente, das inserções e das transmissões em bloco, pelo preço do espaço comercializável comprovadamente vigente, assim considerado aquele divulgado pelas emissoras de rádio e televisão por intermédio de tabela pública de preços de veiculação de publicidade, atendidas as disposições regulamentares e as condições de que trata o 2O, a e redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010. Terceira, o valor apurado na forma do inciso 2º poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal, artigo 2º da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como da base de cálculo do lucro presumido. Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010. Segundo, vetado, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. 2O. A aplicação das tabelas públicas de preços de veiculação de publicidade, para fins de compensação fiscal, deverá atender ao seguinte, incluído pela Lei nº 12.350, de 2010. E deverá ser apurada mensalmente a variação percentual entre a soma dos preços efetivamente praticados, assim considerados os valores devidos às emissoras de rádio e televisão pelas veiculações comerciais locais, e o correspondente a 0,88 décimos, da soma dos respectivos preços constantes da tabela pública de veiculação de publicidade, incluído pela Lei nº 12.350, de 2010. Segunda, a variação percentual apurada no inciso I deverá ser deduzida dos preços constantes da tabela pública a que se refere o inciso 2º do primeiro. Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010.
Terceiro, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, Simples Nacional, o valor integral da compensação fiscal apurado na forma do inciso 2º do primeiro será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN. Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010. Art. 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto na linha H do inciso V do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Parágrafo único. Não se aplica aos partidos políticos, para fins da contratação de que trata o caput, o disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 100-A. A contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais observará os seguintes limites, impostos a cada candidato, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. E, em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá 1%, do eleitorado, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Segunda, nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso I, acrescido de uma contratação para cada mil eleitores que exceder o número de 30 mil. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Primeiro, as contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. E, Presidente da República e Senador, em cada Estado, o número estabelecido para o município com o maior número de eleitores, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Segunda, Governador de Estado e do Distrito Federal, no Estado, o dobro do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso 2º do caput, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Terceira, Deputado Federal, na circunscrição, 70%, do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso 2º do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Quarta, Deputado estadual ou distrital, na circunscrição, 50%, do limite estabelecido para deputados federais, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. V. Prefeito, nos limites previstos nos incisos I e segunda do caput, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Sexta, Vereador, 50%, dos limites previstos nos incisos I e segunda do caput, até o máximo de 80%, do limite estabelecido para deputados estaduais. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Segundo, nos cálculos previstos nos incisos I e segunda do caput no primeiro, a fração será desprezada, se inferior a 0,5, e igualada a 1, se igual ou superior. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Terceiro, a contratação de pessoal por candidatos a vice-presidente, vice-governador, suplente de senador e vice-prefeito é, para todos os efeitos, contabilizada como contratação pelo titular, e a contratação por partidos fica vinculada aos limites impostos aos seus candidatos. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Quarto, revogado pela Lei nº 13.165, de 2015.
quinto descumprimento dos limites previstos nesta lei sujeitará o candidato às penas previstas no artigo 299 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Sexto, são excluídos dos limites fixados por esta lei a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Art. 101. Vetado. Art. 102. O parágrafo único do artigo 145 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 9. Art. 145. Parágrafo único. 9. Os policiais militares em serviço. Art. 103. O artigo 19, caput, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. Art. 104. O artigo 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte terceiro. Art. 44. Terceiro, os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral publicará o Código Orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao fundo partidário, mediante documento de arrecadação correspondente. Segundo, havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta lei pelo novo índice. Terceiro, serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data referida no caput. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Art. 106. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 107. Revogam-se os arts. 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329, 333 e o parágrafo único do artigo 106 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, o quarto do artigo 39 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, o segundo do artigo 50 e o primeiro do artigo 64 da Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995, e o segundo do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Brasília, 30 de setembro de 1997, 176º da Independência e 109º da República. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal.
Nos ajude a produzir mais conteúdos como esse para ajudar nos seus estudos. Bons estudos!